Boa noite, pessoal que está chegando. Tive um pequeno probleminha técnico aqui que eu pensei que ia estar sem internet, mas voltou em tempo aí para não atrasar muito. Se alguém puder me confirmar se está saindo a minha voz tranquila na live. Oh, e aí, Rochelle? Tudo bem? Olá, Caroline. Seja bem-vinda. Bom, eu não vou eu vou dar início aqui porque eu acho que talvez falte tempo para falar de tudo que eu separei para fazer alguns comentários aí na primeira live dessa série, né, que eu tô querendo começar a fazer a partir de agora e tal. Bom, antes de entrar nos assuntos aí especificamente que ocorreram aí no decorrer dessa semana e um pedaço da semana passada, né, que eu acabei juntando tudo para fazer essa primeira live, eu queria só explicar um pouquinho de como vai funcionar essas lives a partir de agora, seja para o pessoal que vai acompanhar depois e assistir o replay da live e tudo mais. É, eu criei essa série de lives, né, chamada Radar LGPD, para justamente pegar, preferencialmente nas sextas-feiras, e compartilhar com o pessoal o que aconteceu aí no decorrer da semana anterior, né, a live referente a tanto a Lei Geral de Proteção de Dados quanto a alguns tópicos aí correlacionados com o tema. Então, a ideia justamente é manter aquela didática de tentar ser o mais simples possível, de deixar o juridiquês ou a parte técnica desse tópico, desse tema, no caso, um pouco de lado, né? Para justamente porque a ideia dos vídeos que eu tenho feito, das postagens e das lives principalmente, é justamente possibilitar que as pessoas compreendam o tema de uma forma simples e de fácil compreensão. Então essa vai ser a ideia também dessas lives. Além dessa, no caso, que vai ser específica para tratar desses assuntos, né, do que ocorreu na semana anterior, vão ocorrer outras lives aí. Eu já tenho para a semana que vem ainda não tenho agendado nenhuma, mas para outra semana, que é a primeira semana de junho, eu tenho duas lives já agendadas. Uma dia 1º do 6 e a outra dia 4 de junho. Então, uma é com uma outra advogada de São Paulo, para a gente tratar um pouquinho sobre LGPD e um tema um pouco mais do extrajudicial, né? O que a LGPD pode nos proporcionar aí nesse cenário. E dia 4 vai ser com um professor que me deu vários cursos aí relacionados à área de tecnologias, que ele é DPO na Europa. Então vai ser um bate-papo bem bacana e quem tiver dúvidas também com relação à proteção de dados, fica bem à vontade para participar nesses dias aí. Então, dia 1º e dia 4 de junho, então já marca na agenda aí, depois eu só vou confirmar bem certos os horários das lives. Eu já tenho uma só para não antecipar aí muito cedo, né? A, o horário dessas lives, que pode ser que daqui a pouco até lá, como tem uma semana aí pela frente, possa mudar alguma coisinha. Bom, por que eu resolvi fazer essas lives relacionadas a esse tema, né? Radar LGPD. Essa vai ser a primeira live, eu pretendo fazer toda semana, como eu disse antes. Mas por que dessa intenção, né, de fazer essas lives? É justamente em razão da importância aí que essa legislação vai ter no nosso cotidiano a partir do ano que vem. Eu falo a partir do ano que vem porque o primeiro tópico vai ser justamente relacionado a essa questão de quando ela vai entrar em vigor, afinal, né? Mas, então, a importância que a gente tem visto alguns casos de vazamento de informações e a legislação ela não vem só para isso, né? É importante que a gente diga e registre bem, de forma grifada, inclusive, esse aspecto, que essa legislação não é só para impedir, por exemplo, os vazamentos que a gente conhece, né? Hackers invadiram servidores da empresa A e roubaram informações, dados pessoais e compartilharam na Deep Web, é o mais comum que a gente ouve, né? Mas depois que tu começa a estudar a legislação mais a fundo, tu vê que na verdade isso é uma das hipóteses que pode ocorrer uma violação, né? Porque o fato, por exemplo, de uma pessoa que não tem autorização para ver aqueles dados
e ela tem acesso àqueles dados, isso também é considerado uma infração, então também está passível aí de ser punido pela autoridade nacional que vai estar regulamentando e fiscalizando a LGPD no território nacional. Então essa é a importância para que as pessoas também entendam isso, porque infelizmente é um tema ainda que é muito pouco falado, é, porque é um tema recente, vamos dizer assim, a proteção de dados, né? Embora privacidade e vida privada, esses conceitos já são um pouco mais antigos, já estão até na própria Constituição Federal, mas o tema específico de proteção de dados no Brasil é um pouco mais recente, aí ele começou o movimento lá em 2010, aproximadamente. E a gente é muito novo ainda, né? Comparado com a Europa, por exemplo, que já tem legislação com relação a isso desde 95. Então a gente é praticamente um bebê aí em comparação com a Europa nesse quesito. Mas chegaremos lá. Então essa é a ideia também dessas lives para justamente disseminar o conhecimento relacionado à LGPD para que as pessoas saibam o que de fato é essa lei e principalmente saibam da existência dela, né? Porque é um dos principais fatos, vamos dizer assim, desafios que a gente tem enfrentado hoje em dia é de tu falar sobre o tema e as pessoas às vezes não saberem nem o que é e muitas vezes confundem inclusive a sigla da legislação que é LGPD com LGBT. Então, para ver o nível de desconhecimento do pessoal com relação à matéria. E outra coisa também que essa área é uma área para quem não gosta de ter aquela vida meio monótona, né? Essa área é ideal, porque todo dia é um novo dia, literalmente, que tem informação nova e tu tem que estar sempre correndo atrás para tentar se atualizar nesse quesito. Então, se porventura alguém está interessado nessa área aí, ou em novos desafios, fica a dica de um bom campo de mercado, né? Um mercado aí para tá atuando daqui para frente, fica a sugestão. Bom, mas sem maiores delongas, para hoje eu separei dois temas bem importantes para estar tratando e dois no final que seriam dois casos aí, dois cases que tiveram recentemente aí com relação a envolvendo proteção de dados. Então, os dois primeiros temas aí que eu gostaria de só estar compartilhando algumas informações meio que um pouco superficiais, né? Não vou entrar em detalhes porque se fosse aprofundar o debate aí seria uma live para cada tópico praticamente, pela complexidade deles. Então, mas um deles diz respeito, provavelmente vocês devem ter ouvido falar da medida provisória 954, que era uma medida provisória que autorizava as telecoms, né, as empresas aí de telefonia, a compartilhar os dados dos clientes de pessoas físicas e jurídicas com o IBGE. E assim que ela foi editada, já, vamos dizer assim, pipocou um monte de ações diretas de inconstitucionalidade, né, e uma delas era movida pela própria OAB, né, o Conselho Federal da OAB. E por quê? Porque justamente essa medida provisória, na defesa aí das ações, essas ADINs, né, que foram ajuizadas, eles defendiam a questão de dois pontos aí de inconstitucionalidade, né? A questão da inconstitucionalidade formal da norma, porque eles entendiam que não ficou caracterizada aí a questão da urgência, né, e da relevância que as medidas provisórias exigem para serem utilizadas, né, pelo presidente da República, e a questão da inconstitucionalidade material, né, que é aqui que talvez o maior, vamos dizer assim, efeito dela, que respingou um pouco também, respingou no bom sentido, na questão da LGPD, que ainda não está em vigor, né? Por quê? Porque aqui eles questionavam a questão de que a autorização de compartilhamento dessas informações, ela poderia acarretar ali a violação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, até do sigilo dos dados das pessoas, né? E até a questão da violação do direito de autodeterminação informativa, que a pessoa tem que ter a liberdade de poder decidir se ela quer compartilhar determinada informação ou não. Então, no final, esse julgamento aí ficou 10-1 praticamente, reconhecendo a inconstitucionalidade, né, da medida provisória,
Na verdade, eles não votaram o mérito ainda, mas eles referendaram a medida, a cautelar que tinha sido dado pela relatora, né, que é a Rosa Weber, mas tudo indica que eles vão acabar reconhecendo aí a inconstitucionalidade depois no mérito dessa questão. E foi 10-1 a votação praticamente. E o único voto contrário, na verdade, não era nem com relação a se insurgir da inconstitucionalidade do material. Ele falava que seria mais a questão formal, porque, na verdade, o Marco Aurélio ele tem o entendimento de que as medidas provisórias não poderiam ser objeto de ADINs, né? Porque elas ainda estariam pendentes de uma validação do Congresso, porque elas têm um prazo de validade, né? Que é de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Então pode chegar a 120 dias aí de vigência da medida provisória. Então ele entende nesse quesito que o Supremo não poderia analisar a DINs relacionadas à MP, porque é uma falsa lei, né? Se, vamos dizer assim, para usar um termo um pouco mais popular, porque ela é uma medida que ela tem eficácia automática no momento que ela é publicada, ela passa a ter valor jurídico, né? Mas ela tem validade. Então, se o Congresso não confirmar ela, né, ou não converter ela em lei, ela acaba perdendo ali a vigência e aí os efeitos retroagem. Então, a votação praticamente foi unânime aí com relação ao ponto da violação em si. Mas é importante a gente destacar, então, que essa medida provisória aí, o julgamento dessa questão, né, de que referendaram aí a cautelar dada pela relatora, né, de que estaria ocorrendo uma violação aos direitos dos titulares aí nessa questão de compartilhamento dos dados. Então isso é o que importa, porque isso reforça aí a importância de que a legislação, a LGPD, vai ter no cenário nacional. E alguns dos pontos que eles mencionaram nos votos aí de cada um dos ministros, né, do STF, era justamente a questão de que na norma, na medida provisória, não existia a questão de finalidade específica. Era muito ampla a finalidade utilizada pelo presidente na questão de por que fazer o compartilhamento. Não existia dizendo, o compartilhamento é para ser feito tal política ou se verificar tal situação. Ele só falava que era para fazer fins de estudo estatístico, só que isso é muito amplo. E um dos aspectos da LGPD é que tu tem que ser específico naquilo por que tu vai precisar daqueles dados. E então já fica até a dica. Depois no finalzinho eu vou voltar a tratar disso para o pessoal ficar ligado aí que não adianta você falar na sua política de privacidade, por exemplo, que está coletando dados para contato. Tu tem que ser mais específico. É contato para quê e por quê. Tu está coletando e-mail, para que tu quer aquele e-mail? É para e-mail marketing. Beleza, então tu especifica isso e deixa bem claro na tua política de privacidade, porque senão vai estar incorrendo aí numa questão de ser questionada a finalidade desse tratamento que tu está querendo realizar. E a outra questão de que eles mencionaram aí nos votos dos ministros é justamente a ausência aquela de questão de mecanismos de técnicos, tanto técnicos quanto administrativos, para proteger esses dados pessoais de acessos não autorizados. Não previa a medida provisória como que os dados seriam protegidos. E isso também é uma outra questão, que não adianta tu simplesmente dizer lá que os dados vão ser protegidos com tecnologia atual, não sei o que lá e etc. Tu tem que ser específico, tu tem que dizer como tu vai fazer isso e quais meios tu vai utilizar. Então, eu vou usar criptografia, vai ser toda a conexão criptografada com protocolo HTTPS ponta a ponta e, bom, aqui eu poderia entrar na parte técnica, mas não é a intenção da live em si, mas só para deixar claro de que, na verdade, tudo que você for fazer agora tem que ser muito específico. Tu não pode usar argumentos genéricos para fazer tratamento de dados. Agora que eu digo, quando a norma entra em vigor, né? Mas ela vai entrar, só está definida aí a questão do dia específico que ela vai fazer ter a vigência e entrar em vigor no caso. Mas são situações para as pessoas irem se preparando já para os próximos meses aí. Nesse ponto, então, é importante aí a questão dessa MP, que o pessoal fala que, na verdade, foi uma vitória significativa e para reafirmar a importância de uma legislação voltada à proteção de dados. Então,
essa vitória aí no STF foi muito comemorada aí pelos profissionais que atuam nessa área de proteção de dados, porque só veio, mesmo a legislação não existindo, né, isso que é importante que se diga, ela não existindo, não tendo efeitos jurídicos, né, ela está lá ainda na vacatio legis, né, aguardando para entrar em vigor, mas mesmo assim ela está sendo utilizada para fins de argumentação, para justificar algumas decisões. Ela não pode ser, obviamente, ser invocada para decidir alguma coisa, mas alguns conceitos dentro dela, por exemplo, essa questão da proteção, né, dos mecanismos de proteção, lá existe um princípio dentro da LGPD dizendo que tem o princípio da segurança, que tu tem que garantir de que aqueles dados vão estar protegidos da melhor forma possível na época ali do tratamento, obviamente, né? E então isso só vem reafirmar aí a importância dessa legislação. O segundo ponto polêmico aí, que foi um pouco mais recente, né? Que de agora foi nessa semana aí praticamente que teve um desfecho provisório, vamos dizer assim, foi com relação a um projeto de lei que estava correndo aí desde o mês passado, começou no Senado, né? Que provavelmente vocês devem ter ouvido até falar, porque ela está junto com um pacote de normas que foi feito lá para justamente tentar ajustar algumas coisas na legislação para esse momento da pandemia da Covid, né? Então, é o projeto de lei, o 1179, que ele começou lá no Senado, foi aprovado, ele foi para a Câmara, aí essa semana a Câmara voltou, ou melhor, votou, fez um substitutivo, quiseram fazer uma emenda lá, voltou para o Senado, aí o Senado não concordou com a Câmara, mas aí também não queria voltar no anterior. Aí, resumindo, para não entrar em muito detalhe, porque virou, vamos dizer assim, literalmente uma novela mexicana a questão da vigência da norma. A princípio, qual é o cenário que agora se estabeleceu com relação à vigência da LGPD? Tem quatro possibilidades aí de vigência. A primeira delas, se esse projeto de lei ser aprovado, por exemplo, o 1179, for sancionado pelo presidente, a legislação ela entra em vigor as sanções, né, as multas da LGPD ficam para agosto do ano que vem, mas a princípio a LGPD em si entraria em vigência, né, o restante dos artigos, né, tirando a parte das sanções, entraria em vigor ali a partir de maio de 2021. O outro cenário é caso esse projeto seja vetado pelo presidente, aí toda a legislação em tese entraria a partir de maio de 2021. Tá? Por quê? Porque existe uma medida provisória que o presidente também publicou, que é a medida provisória. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui. Que eu esqueci de anotar. A 959, que é justamente essa medida provisória, ela postergou toda a legislação, toda a LGPD na sua totalidade para maio de 2021. Só que nesse meio tempo tinha esse projeto de lei correndo no Senado, tinha essa MP, e agora, como o projeto de lei estava mais adiantado, agora ficou essa bola no meio, que agora vão ter que ver os próximos capítulos. Mas esses são dois dos cenários possíveis aí que pode acontecer com relação à entrada em vigor da norma. E os outros dois são justamente na situação de que, porque todos eles têm que aguardar a questão da MP, né? Para eles analisarem essa dita MP que está lá pendente. Porque se for sancionada, por exemplo, a norma, o projeto de lei esse, e a MP tiver a caducidade dela, ou seja, não ser analisada pelo Congresso, né, dentro dos 120 dias lá, a legislação então ela entraria em vigor, as sanções a partir do ano que vem, de agosto, mas o restante da norma, ou seja, a norma em si, todos os regramentos dela, a partir de agosto desse ano. Agora, se for vetado o PL o 1179 do Senado e houver a caducidade da MP também, aí a norma entra na totalidade agora em agosto, tanto sanções quanto aos demais artigos. E o que pode acarretar essa questão? Principalmente nessa questão de que se as sanções ficarem para o ano que vem, né, que tudo está se desenhando para que seja essa, mas não tem nada em concreto ainda, porque essa decisão final do Senado aí
de mandar só, postergar só as sanções e deixar o restante para analisar depois na MP, foi vamos dizer assim, uma ação que ninguém esperava, todo mundo foi pego meio de surpresa, inclusive com relação a isso. Então não tem como definir, dizer, vai ser assim. A gente vai ter que aguardar agora ver o que o presidente vai definir nos próximos 14 dias, acho que ele tem para analisar, para sancionar, né, ou vetar. 14 ou 15, agora não recordo bem certinho o prazo, mas vai ser nesse prazo intermediário aí. E o efeito disso, por exemplo, se a norma for postergada só as sanções para o ano que vem, né, agosto de 2021, muitas pessoas estão pensando assim, mas então se as sanções vão ser só para o ano que vem, eu não vou me preocupar com a legislação agora, porque a norma em si não vai ter sanção, então por que eu vou ficar me preocupando? Só que aí vem o detalhe, porque se o restante da legislação entrar em vigor agora, em agosto desse ano, a partir do primeiro dia que a norma entrar em vigor, que seria dia 16 de agosto, se eu não me engano, é, já pode começar a estourar ação judicial no Poder Judiciário. Então, as empresas elas estão daqui a pouco são preocupadas com relação às sanções administrativas, mas elas esquecem que se a norma, no momento que ela estiver em vigor, né, as pessoas podem questionar aquela determinados aspectos da norma no judiciário. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção de que não espere a legislação se definir aí de quando que ela vai entrar em vigor para começar a fazer o seu processo de adequação aí das normas. Inclusive já era para estar em andamento esses processos de adequação, justamente pela importância dele e pelos efeitos aí que essa norma vai causar nas relações tanto de empresa a empresa, né, ou empresa e cliente, porque o ecossistema, vamos dizer assim, que a LGPD vai estabelecer no Brasil, por exemplo, é uma mudança bem significativa e principalmente uma mudança cultural, porque as pessoas não estão preparadas ainda para lidar com um cenário desses. A gente usa o exemplo da Europa, por exemplo, que já tem uma legislação voltada ao tema desde 95 e ainda hoje eles enfrentam diversas dificuldades aí de empresas que ainda não estão adequadas com o regulamento. Tá certo que eles tinham uma diretiva, né, e aí em 2016 eles mudaram para um regulamento que tem um poder, vamos dizer assim, uma força é, de imposição para os Estados membros ali da Europa, da União Europeia, um pouco bem maior, né? Porque os Estados eles são obrigados a seguir aquele regulamento mesmo. Eles não podem deliberar sobre o tema tratado. Então, se eles já estão há muito tempo aí já com uma norma vigente e tem mesmo assim dificuldade para tratar, abordar sobre isso, então imagine quem dirá no Brasil que a gente ainda é praticamente um bebê com relação ao tratamento, né, dessa questão ou regulamentação. Embora já houvesse aí alguns dispositivos de forma esparsa em várias legislações, né, mas uma legislação central que tratasse só desse tema e unificasse o procedimento, né, isso a gente não tinha no Brasil e estava fazendo bastante falta, porque um dos aspectos negativos aí é justamente as barreiras comerciais que vão começar a surgir em razão dessa postergação da legislação. A União Europeia, por ter essa legislação da GDPR, muitas relações aí comerciais estão tendo maiores dificuldades de serem estabelecidas justamente por causa disso, porque as empresas lá elas têm que exigir que as empresas com quem elas façam relações comerciais tenham esse cuidado também. Então, muitas empresas, até inclusive no Brasil, já estão até bem mais avançadas nesse quesito de proteção de dados em razão disso, de já tratarem já terem relações com empresas multinacionais ou por serem justamente empresas multinacionais. Então, é importante a gente falar essa questão de que é só o fato das sanções ser postergada para o ano que vem, mas o restante da norma entrar agora ou em maio do ano que vem, as pessoas têm que estar cientes de que no momento que ela entrar em vigor, mesmo que as sanções administrativas não estejam ainda, isso já possibilita as pessoas entrarem no judiciário para questionar determinadas circunstâncias aí da norma. E aí aqui vem o detalhe, né? Que no Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura muito contenciosa ainda. E isso vai se refletir de forma bem significativa nesse cenário da LGPD,
porque a gente sabe que, infelizmente, aqui as pessoas ainda buscam o judiciário, se valem dele para resolver problemas que poderiam ser resolvidos de uma forma com um diálogo aberto, né? Infelizmente, mas é uma cultura que precisa ser trabalhada e não vai ser da noite para o dia que a gente vai fazer essa transformação. É um trabalho de longo prazo e até um dos motivos que também me fez optar por fazer essas lives e fazer esse material que vocês têm acompanhado no meu Instagram também, para justamente também contribuir com isso, contribuir com essa educação digital, não só no aspecto de proteção de dados, mas outros aspectos também envolvendo tecnologias, que eu acho que é uma coisa que falta muito ainda no Brasil e que eu tenho feito a minha parte aí para tentar colaborar com as pessoas também e sempre estou à disposição para tentar ajudar nesse aspecto também, porque a gente sabe que informação às vezes é difícil de se conseguir e às vezes os termos são tão complicados das pessoas compreenderem que às vezes elas não querem nem tentar entender mesmo. Então por isso a intenção é, dessa comunicação mais simples, mais deixando o juridiquês ou aquela coisa mais técnica de lado para justamente atingir um maior número aí de pessoas com informação correta e que possa contribuir aí para a formação dessas pessoas e até a formação de opinião delas também com relação ao tema. Bom, essa então é o cenário com relação à vigência da norma, né? Ainda está tudo em aberto, não tem como definir quando é que a norma vai entrar de fato em vigor. A partir do dia que o presidente sancionar ou vetar esse projeto de lei do Senado, aí sim a gente vai ter pelo menos uma expectativa, vamos dizer assim, um cenário um pouco mais concreto de quando a norma vai entrar. Mas a princípio ainda existe toda essa questão em aberto aí só para o pessoal entender. Então, mas reforçando novamente, não deixe para realizar o seu processo de adequação quando a norma entrar em vigor, porque você já vai estar infringindo a norma. Você já vai estar passível de levar uma advertência ou até mesmo uma multa aí, conforme a gente vai abordar nos próximos temas aí, nos dois próximos cases que eu separei para conversar um pouquinho com vocês. Bom, entrando mais agora na parte mais prática, né? Essa parte mais chata, provavelmente. Tanto que eu não quis nem entrar muito em detalhe do que era a medida provisória e tudo mais, para justamente não ser uma live pesada, porque não é essa a intenção. A intenção da live é justamente registrar pontos importantes e que vocês precisam ter ciência para estarem aí atualizados com relação à proteção de dados no Brasil. E também no exterior, né? Porque querendo ou não, hoje em dia, internet, as fronteiras praticamente deixarem de existir, embora ainda existam fisicamente. Isso é uma crítica que muita gente faz, inclusive, de que em razão da internet deveria buscar um regulamento mundial, né, internacional, para justamente porque a internet não tem fronteiras e as pessoas ainda não compreenderam esse aspecto da internet e ainda se prendem muito à questão da soberania nacional, né, que é uma coisa antiga ainda, é uma questão doutrinária que o pessoal não atualizou ainda. Acho que é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas elas vivem no mundo digital, mas pensando de forma analógica. Então é preciso mudar esse mindset aí para a gente de fato entrar nesse mundo digital de uma forma consciente e correta, né? Podendo utilizar da forma mais apropriada possível as tecnologias a favor da sociedade, e não a sociedade ser refém das tecnologias. Bom, mas os dois cases que eu separei são cases que eu já compartilhei no decorrer da semana aí no meu Instagram. Um deles provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos. Ou se não viram falar, podem ter visto no meu Instagram, ou daqui a pouco alguém comentando com vocês, ou até na mídia mesmo, que é o caso do famoso aplicativo aí que está a febre do momento, né? Que é o caso o TikTok, né? Ah, é um aplicativo de vídeos que o pessoal faz montagens de vídeo com áudio, às vezes usa áudio para fazer dublagem e tudo mais, para quem não conhece. E o que aconteceu com relação a esse caso aí do TikTok, né? O Procon de São Paulo, ele notificou a empresa, né, que gerencia esse aplicativo no Brasil, por suposta violação aí da privacidade de dados de crianças,
tá? Supostamente, né, pelo que eles apuraram, as crianças elas não teria muitas crianças utilizando o aplicativo e não existe um controle de quem usa os aplicativos inicialmente, porque para tu utilizar ele, por exemplo, ou visualizar, pesquisar e tudo mais, tu não precisa nem efetuar um cadastro, para vocês terem uma ideia. Então, tem muita criança utilizando o aplicativo sem que os pais tenham dado consentimento. Até aqui tudo bem, né? O Procon está notificando a empresa para prestar esclarecimento sobre uma questão de privacidade de dados de crianças. É, e outro aspecto também é aquela questão de não poder atender os direitos dos titulares, mas o ponto principal, que foi uma coisa que eu inclusive comentei na minha postagem aqui no Instagram, que é uma coisa que eu não concordo com a forma como foi feita a notificação do Procon de São Paulo, foi justamente pelo fato de que eles embasaram muitos pedidos deles em cima da LGPD. Eles pediram informações para a empresa essa que gerencia o aplicativo, para que ela fornecesse informações de como ela faz o tratamento, quais a segurança que ela utiliza, se ela estaria adequada com a LGPD para continuar prestando o serviço no território nacional. Só que, porém, a LGPD, como a gente viu agora há pouco, ela não está a vigência dela ainda não, ela não entrou em vigor ainda. Então, ela não pode ser utilizada para fins de notificação. Tu não pode exigir de nenhuma empresa de que a empresa esteja adequada com aquela norma. Tu espera que ela vai estar, para que no primeiro dia após a entrada em vigor da norma, ela já esteja adequada com aquele regramento. Só que no caso dessa notificação do Procon, pelo que se verificou, eles embasaram muitos dos requerimentos deles justamente em cima da LGPD e pedindo para que eles tivessem, se eles estavam adequados com a norma ou não. Então aqui que foi um ponto que teve muitos profissionais aí da área de proteção de dados criticaram essa notificação do Procon de São Paulo, porque na verdade não foi a notificação em si que a crítica recaiu, mas sim como ela foi realizada, com o embasamento que ela foi feito. Porque até uma das coisas que eu falo no meu post é justamente de que não teria problema nenhum a questão da notificação da empresa para prestar esclarecimentos, se o embasamento da notificação tivesse se dado em cima do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, do próprio Código de Defesa do Consumidor, ou até mesmo do Marco Civil da Internet, né? Que são as três normas aí que estão um pouco mais vinculadas ao tema. Só que não foi isso que aconteceu. Pelo que se viu na postagem, inclusive, do próprio site do Procon de São Paulo, eles usaram e literalmente pediram para a empresa se ela estava adequada com a LGPD e tudo mais. É óbvio que, eu até baixei o aplicativo hoje para ver como é que era a questão inicial e a política de privacidade deles para ver, de fato, esses questionamentos, né? E de fato, uma das coisas que eu mencionei antes, por exemplo, que qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e já utilizar ele sem fazer um cadastro prévio. E não existe um controle, por exemplo, que o pessoal criticou bastante, é de que não existe meios para as pessoas exercerem o direito delas, por exemplo, de deletar a conta ou que seria um dos regramentos previstos na LGPD, por exemplo, que tu tem que dar meios de que o titular exerça um rol de direitos dele, que inclusive vai ser objeto aí de um vídeo daquela minha série de LGPD, né, que eu tenho feito aqui no canal do Instagram também, e até de postagens também, então fiquem de olho aí nos próximos dias, provavelmente vocês vão estar vendo aí no canal esse assunto sendo tratado, mas ele não pode ser exigido, né? Tu não pode notificar alguém e pedindo se ela está adequada com isso, porque não faz sentido, tu não pode cobrar algo de uma norma que não está em vigor ainda. Então esse foi o grande ponto que recaiu bastante aí a crítica. O pessoal criticou bastante, alguns estavam defendendo, dizendo que não viram nada demais, mas eu particularmente, analisando ali, vendo a notificação e a postagem do próprio Procon no site deles, eu entendo que pelo menos a forma como foi feita a notificação deveria ter feito pelo menos embasado em outros dispositivos e não ter utilizado a LGPD como argumento para solicitar informações da empresa, que eu acho que nesse ponto peca bastante aí de questão
de legalidade até da própria notificação e tudo mais. Bom, esse foi um caso que aconteceu aqui no Brasil e eu aproveitei para fazer um breve comentário também, porque teve outra postagem que eu fiz aqui também no Instagram diz respeito a uma agência da criança e da família lá da Irlanda, que daí já é um caso europeu, mas como a legislação europeia e a legislação que vai entrar em vigor no Brasil, elas são muito parecidas, né? Como eu já disse até em outros vídeos, elas não são idênticas, mas elas são muito parecidas. É porque a legislação brasileira se inspirou nessa legislação europeia, então ela tem vários aspectos que são bem semelhantes. Claro, com as suas tecnicidades ali de termos, né? Com algumas divergências ali, mas a essência das normas é bem parecida. É, e eu até trouxe a informação essa da notícia, porque é algo que pode acontecer e provavelmente você já deve ter visto alguma notícia relacionada a isso aqui no Brasil mesmo. Então são casos que estão dentro no caso esse do exemplo que eu vou apresentar é do GDPR, né, da Europa, mas nada impede de que quando a nossa LGPD entrar em vigor, se um caso desses acontecesse aqui no Brasil, por exemplo, estaria também sujeito aí à legislação de proteção de dados aqui no Brasil. Mas resumindo, o que foi que aconteceu nesse caso da Agência da Criança e da Família, a agência TUSLA, e o que aconteceu ali na verdade? Depois que eles receberam denúncias, né, de que teria ocorrido vazamento de dados de crianças, né, dessa agência, e eles investigaram 3 casos lá de suposto vazamento e confirmaram que de fato aconteceu o vazamento mesmo. Pessoas que não deveriam ter tido acesso às informações conseguiram ter acesso a esses dados. E o que aconteceu? Um deles vazou os dados da mãe e do filho justamente para o agressor deles, porque eles foram vítimas de abuso e a pessoa que supostamente abusou essa mãe e esse filho teve acesso aos dados tanto de endereço quanto de telefone, se não me engano. Eu lembro que foi de localização. Então, se tu parar para pensar, uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, justamente o abusador, né, o agressor ali teve acesso aos dados de localização das vítimas. Então, para vocês verem o perigo das informações hoje, que um simples acesso não autorizado pode ter um potencial lesivo muito considerável. Então, nesse primeiro caso se verificou isso, né? E nos outros 2 casos apurados, foi um caso de que dados de crianças que estavam em lares adotivos, né? Os familiares de sangue, né? Os parentes deles de sangue, tiveram acesso aos dados dessas crianças que já estavam morando em lares adotivos. E sendo que um desses 2 casos aí, quem teve acesso a essa informação foi o pai que justamente estava preso. Então, novamente, a questão da vulnerabilidade, né? Porque a criança em si, ela tem os dados de crianças e adolescentes, ela tem um tratamento diferenciado. Na própria legislação brasileira também, ela vai ter uns regramentos específicos, porque, por exemplo, para tu tratar dados de crianças e adolescentes aqui no Brasil, quando a LGPD entrar em vigor, tu vai ter que ter autorização não, consentimento de um dos pais ou do responsável legal daquela criança. Então não é simplesmente tu pegar os dados da criança e deu. Tem todo um regramento para isso. E ali nesse caso da TUSLA lá na Irlanda, a agência, inclusive é uma agência governamental, né? Só que tem uma diferença que lá na Europa o Estado em si, né? Tipo, então os entes públicos eles podem ser multados, ele tem umas regras específicas, mas tem essa possibilidade. E aqui no Brasil não vai ter. Aqui no Brasil o órgão público não pode ser multado a princípio. Existem algumas discussões, tem gente que defende que poderia, mas se tu lê especificamente a norma, ela dá a entender que na verdade a multa em si ela não vai se aplicar ao agente público não, ao órgão público,
Mas lá no caso, até na notícia que, que eu tive acesso com relação a essa da Tuzla, eles falam que justamente esse caso dessa multa foi a primeira aplicada para um ente público lá dentro do regulamento aí do GDPR. Então, essa agência foi multada em 75 mil euros, né? Então, não é uma multa baixa. É claro que para fins de quantificar a multa, existe toda uma questão de verificar o dano que efetivamente ocorreu, as circunstâncias, se a empresa, vamos supor, a suposta empresa que vazou os dados, ela contribuiu. Tem toda uma questão de pontos, né, que vão ser avaliados para se definir o valor da multa e se é caso de multa, né? Porque existe outros regramentos, outras sanções previstas. Aqui no Brasil, por exemplo, existe a questão da advertência e tudo mais, então não é que vá de cara ou já no primeira situação que ocorrer uma notificação, a empresa vai ser multada. Não, ela pode ser, mas só para entender então que no GDPR a gente tem essas multas ocorrendo. Existem várias outras situações que eu já até compartilhei no meu LinkedIn na época, que o pessoal fala por exemplo, teve um caso que eu recordo agora meio por cima, uma empresa encaminhou os dados de um funcionário, né, o seu funcionário mesmo, encaminhou para um outro funcionário, que não era que ele encaminhou, na verdade, endereçou de forma errônea o e-mail. E esse endereçamento errado para a pessoa que não deveria ser, resultou numa multa. Se não me falha a memória, foi 6 mil euros para essa empresa, por justamente simples fato de ter mandado um e-mail endereçado errado. Então, as pessoas às vezes estão com essa falsa sensação de que a legislação de proteção de dados vai se aplicar só para quando for hackeado ou os caras roubarem tudo o meu banco de dados. Não, não é só isso. Isso é uma das situações que é a mais que vem a público mais facilmente, né? Mas essa é uma das hipóteses. Então, qualquer situação que tu faça dentro da tua empresa e que possa resultar numa violação de algum dispositivo da norma, isso está sujeito a ser aplicado uma multa. Então, desde uma questão de tu coletar dados de forma excessiva, por exemplo, tu vai querer fazer um e-mail marketing, vou criar uma situação hipotética aqui, tu vai criar uma campanha de e-mail marketing na tua empresa e para isso tu coleta e-mail, o nome completo da pessoa, endereço, telefone e CPF. Para a finalidade que tu está querendo, que é o e-mail marketing, tu tem dados demais. Então, um dos princípios que a gente tem na legislação, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa, por exemplo, é a questão do princípio da minimização de dados. Tu tem que coletar o mínimo necessário para aquela finalidade que tu quer. Então, se tu quer fazer um e-mail marketing, o e-mail é essencial, né? Porque para tu poder encaminhar e no máximo o nome da pessoa, que ainda poderia, dependendo da situação, ser questionado a questão também. Porque se a finalidade é única e exclusivamente tu enviar alguma promoção para a pessoa, que tu não tenha que saber quem é a pessoa propriamente dita, então não tem necessidade de tu saber o nome dela também. Então isso vai depender muito do caso em concreto, e vai ter que ser analisado aí aos poucos para ver de fato o que é aplicável para o teu negócio ou para a tua empresa, porque o que pode ser aplicado para ti pode não ser para outra empresa também. Então aqui é só, eu trouxe esse caso do GDPR, até comentei um outro a mais aí que não estava no script aqui da live, justamente para demonstrar de que não é só um vazamento, um banco de dados hackeados ou algo do gênero, que pode resultar em multas e tudo mais. A legislação ela é muito mais ampla. A gente fala que, normalmente nessas lives, vamos dizer, uma camada bem superficial dessa norma. Alguns aspectos porque não adianta a gente entrar muito a fundo em alguns aspectos dela, porque não é o objetivo da live também, né? Mas as pessoas também não iriam compreender assim 100%, porque para a gente fazer cursos aí, por exemplo, com relação a esse tema, às vezes a gente fica mais de 20 horas lidando só sobre isso. Então não vai ser numa live, por exemplo, que tu vai chegar e vai conseguir abordar tão a fundo esse tema em razão da amplitude dele. É, Infelizmente as pessoas ainda estão um pouco. é, Qual a palavra? Um pouco
irresponsáveis com relação a isso, principalmente empresas, né? Embora não seja só a empresa que vai ser alvo dessa regulamentação, né? Eu até já fiz um vídeo aqui no canal da série LGPD que eu falo justamente de que é, qualquer tratamento de dado que seja feito tanto por pessoa física quanto jurídica, ela vai estar sujeita à norma. É óbvio que existe aí alguns vão dizer, que já leram a norma, vão dizer assim, ah, mas tem um dispositivo lá que diz que a autoridade vai poder dispensar. Tem. Existe uma possibilidade, a autoridade nacional ela vai regulamentar essa questão de dispensas de algumas coisas da norma, mas a pessoa vai ter que ficar de olho, porque isso, por mais que não esteja aplicado administrativamente, ela pode ser questionada judicialmente. Então, não custa nada se adaptar para isso, para justamente evitar um pouco surpresas, né, no âmbito judicial e também evitar aí de ter a imagem manchada também com relação a isso, porque uma das coisas que essa norma vai trazer bastante é uma mudança cultural até na questão de consumo das pessoas, porque você imagine o teu negócio sendo divulgado, por exemplo, numa mídia nacional, como sendo como que tenha sofrido uma multa da autoridade nacional por violação da LGPD, por exemplo. Isso vai causar vai ter um impacto muito forte na imagem da empresa. Então não é só o impacto financeiro que as empresas ou empreendedores ou até trabalhadores autônomos também, né? Porque, como eu disse, pessoa natural ou física também pode ser ter que se submeter todo ao regramento da norma, né? Isso ainda vai ser regulamentado. Então é importante que as pessoas tenham esse cuidado aí, porque tem muito profissional, por exemplo, autônomo, que lida com muito dado, dados pessoais e muitas vezes sensíveis. Então tu imagine, por exemplo, um médico que lida praticamente só com dados sensíveis de pacientes, que é dados relacionados à saúde, né? Tu já imaginou se um arquivo de banco de dados dos clientes dele vaza e, sei lá, seja uma especialidade bem. ah, e as pessoas descobrem que aquela pessoa está com tal doença ou coisas. Então, tem um certo perigo aí das pessoas e são pequenos detalhes que elas têm que entender com relação à norma, de que às vezes tu não precisa transformar a tua empresa para tu ter um pouco mais de segurança em alguns aspectos. Eu até já compartilhei, inclusive, numa live anterior que eu fiz aqui no Instagram, que infelizmente eu não consegui salvar ela, porque no dia deu um problema técnico na hora que eu fui tentar salvar e não estava dando. Eu até vou ver se eu consigo refazer essa live, porque o tema é bem interessante para tentar deixar salvo ela. De que às vezes as pessoas estão preocupadas muito naquelas coisas, nossa, tem que ter muita tecnologia para proteger não sei o que e tal. E muitas vezes estão deixando pequenos detalhes ali bestas passarem despercebidos. Por exemplo, é, tu deixar o teu celular, por exemplo, sem ter um bloqueio automático, que tu tenha que desbloquear ele com toda a tua agenda de clientes e tudo mais, nome, telefone, e-mail, tudo ali acessível. Então tu já imaginou se tu perde esse telefone e outra pessoa que tenha achado, ou é roubado também, né, furtado, e a pessoa tem acesso a todos esses dados. Isso também é caracterizado um incidente aí para fins de LGPD, porque vai ter pessoas que vão estar tendo acesso àqueles dados. Então, o conceito aí do que está sujeito à proteção de dados é muito mais amplo. Então, isso que as pessoas têm que compreender e que se elas compreenderem aí pelo menos com o que eu tenho feito de material aí, para mim já vai ser uma grande vitória aí para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. Até porque a ideia não é justamente só pensando no lado das empresas, né? Embora eu acho que o público ainda é muito voltado para titulares, porque nós, como titulares, por exemplo, nós vamos ter um poder muito maior de controle sobre os nossos dados, porque as empresas não vão poder simplesmente pegar ou solicitar qualquer dado nosso. Elas vão ter que fazer aquilo de uma forma dentro de uma legalidade. é, e, e uma das coisas que eu até brinquei num dos vídeos que eu fiz também foi justamente de que aquela velha história que eu acredito que eu fizesse uma enquete aqui do pessoal que está presente na live, por exemplo,
de quem nunca recebeu um telefonema de marketing, de telemarketing, ou e-mails de empresas que vocês nunca fizeram sequer acessar o site dela. Provavelmente todo mundo aqui já deve ter passado por isso. E isso é uma coisa que não vai mais poder acontecer. Porque se a empresa fizer isso de te ligar, por exemplo, e tu nunca teve um relacionamento com ela, ela vai ter que explicar. Então, se tu fizer uma denúncia, por exemplo, para a autoridade nacional que ela tá te ligando, e isso eu falo isso com base na Europa, porque lá teve casos, inclusive, de telefonias lá da. Eu só não lembro o estado, ou melhor, o país lá, mas eu lembro que teve, que final do ano passado eu compartilhei, inclusive no LinkedIn, de que a empresa de telefonia lá foi autuada, porque justamente estava ligando reiteradamente para a pessoa sem eles nunca terem tido qualquer relacionamento. Então, a pessoa, se ela te ligar, ela vai ter que, pelo menos, ter tido uma relação contigo antes, né? De comércio ou algo do gênero. E se ela não tiver, ela comprou o banco de dados de alguém para fazer marketing, a pessoa que vendeu para ela vai ter que, pelo menos, ter te dito: eu posso vender teus dados, tu concorda com isso? Eu não concordo, então retira meus dados. Eu concordo, beleza, então tu vai estar aceitando uma coisa que tu estava ciente que ia poder ocorrer. Então, o poder que o titular dos dados vai ter a partir da entrada em vigor da LGPD é um poder muito grande. A gente vai, vamos dizer assim, o pessoal brinca que a gente vai reassumir o controle de uma coisa que já era nossa, que é os dados pessoais. Então a gente vai ter o pessoal fala, né, do princípio da autodeterminação informativa, que é a gente ter o poder de decidir o que a gente quer que façam com os nossos dados. Então, esse é um dos, vamos dizer assim, um dos principais pontos que eu digo que a norma vai ter essa mudança, porque as empresas vão ser meio que obrigadas ou forçadas a mudar, sob pena de começarem a levar multas aí significativas e que podem chegar até 50 milhões por infração. Então, são multas consideráveis, né? Claro que para chegar em 50 milhões tem que ter a empresa tem que ter uma receita, né, do ano anterior bem significativa, mas de qualquer forma a multa pode ser de até 2%, de 2% sobre o valor do faturamento do ano anterior. Então, quando envolve dinheiro, o negócio pesa, né? Então, infelizmente tem esse aspecto aí. Bom, mas pessoal, até falei um pouquinho a mais do que eu queria dos temas aí. Para essa semana, então, eram esses 4 tópicos aí que eu queria compartilhar com vocês. No decorrer das próximas semanas, a minha intenção é sempre na sexta-feira, na medida do possível, fazer essa live para compartilhar com vocês todas as informações que ocorreram aí entre uma live e outra, né, envolvendo proteção de dados, LGPD mais especificamente, mas outros temas também que eu achar conveniente tratar com vocês, como foi esse caso da GDPR. E caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esse tema e tal, ou alguma coisa relacionada a ele, pode ficar à vontade de me mandar no direct aqui no Instagram. Pode me mandar questionamento ou gostaria de que tu falasse de tal coisa numa outra live e tudo mais. Fica à vontade, porque o meu objetivo no Instagram aqui é justamente essa, é de trazer o debate, a informação para todo mundo, de uma forma simples e mais transparente possível. Então fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo e sugerir temas aí que vão ser recebidos com muito carinho e vão me ajudar também a ajudar vocês nesse quesito de conhecimento aí, em busca essa jornada infinita aí de conhecimento, beleza? Então, pessoal, agradeço imensamente a presença aí de quem compareceu na live e ficou por aí. E quem vier assistir depois nessa live, agradeço também desde já. E fiquem ligados aí então que semana que vem provavelmente vai ter mais uma live, acho pelo menos. E na outra semana já tem 2 lives agendadas, então dia 1º e 4 de junho. Então fique ligado aí que na próxima semana eu vou compartilhar algumas informações com relação a essas 2 lives aí, que vão ter temas bem importantes aí para a gente estar compartilhando com vocês, beleza? Então, muitíssimo obrigado e espero que tenha sido útil para vocês. Um pouquinho que seja do conteúdo que eu tratei na live, já ficarei extremamente satisfeito aí de poder ter colaborado com vocês, beleza? Então, muito obrigado, gente. Bom final de semana para todo mundo e até a próxima live. Até mais. Tchau, tchau.